Olá! Hoje eu decidi trazer como reflexão um tema muito importante que ganhou relevância principalmente a partir da ascensão política dos movimentos de direita conservadora cristã, em especial nos países do Ocidente. Embora seja um tema complexo, ele tem sido debatido de maneira pobre e muito descontextualizado do seu próprio sentido histórico: o feminismo. Para fazer isso, eu busquei duas personalidades que têm grande penetração nas redes sociais, são formadoras de opinião, portanto, elas fazem com que um modo de pensar, de agir, de toda uma geração tenha profundo impacto a partir de seus posicionamentos. Uma delas é Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro, ex-presidente, hoje preside o PL Mulher, que é um braço do PL de Valdemar da Costa Neto. Michele Bolsonaro tem feito defesas sobre o papel da mulher, inclusive na questão da submissão saudável, que coloca em contraste com a própria trajetória dela de ascensão dentro desse movimento político. A outra personagem é Pietra Bertolazzi. Pietra Bertolazzi foi modelo, hoje é influencer, converteu-se e tem feito defesas duras em favor desse lugar da mulher conservadora cristã e uma crítica muito ácida ao feminismo, ao ponto de dizer que o feminismo é um movimento de mulheres feias. Para termos algum tipo de dado sobre isso, seria necessário existir pesquisas de quem foram as mulheres ao longo de tanto tempo da história que aderiram a esse movimento para termos convicção da afirmação dela bastante imprudente. E nós teríamos também que recorrer a Moisés, o que é impossível na atualidade, tendo em vista que foi em Moisés que as filhas de um homem muito rico, Zelofeade, reivindicaram, depois da morte do pai, o direito de herança legítimo de sangue, pelo fato de não existir um filho, um homem, na linhagem da família. Moisés, depois de consultar Deus, considerou seus pedidos justos, sua reivindicação correta e concedeu-lhes o direito de herança do pai. Isso significa uma ruptura na história, porque o patrimônio que antes ficava exclusivamente na mão de homens passou a ser transmitido para mulheres, que a partir daí puderam também empreender e enriquecer. Não sabemos se essas mulheres, qual é a aparência física dessas mulheres, ou se isso não é um debate que reforça, inclusive, o feminismo, porque ao atribuir no aspecto físico aderir ou não ao movimento, ela está enquadrando a aparência física nas escolhas pessoais que cada um faz da sua vida, o que não tem muito sentido com toda a história do feminismo. Não é sobre isso o feminismo. As duas mulheres, tanto Michele Bolsonaro quanto Pietra Bertolazzi, são herdeiras de todos os benefícios que a luta das mulheres proporcionou. São hoje mulheres independentes financeiramente, que podem
trabalhar, que podem se posicionar, puderam no passado viver suas liberdades afetivas e românticas, tendo relacionamentos com outros homens antes de casarem-se, né? Liberdade de terminar relacionamentos que elas consideraram que não eram adequados para elas, terem filhos dos homens que elas escolheram. Isso tudo é resultado, sim, de todo um processo que mulheres lá atrás lutaram para que fosse um direito independente de qualquer coisa, um direito uníssono, independente da classe social, independente da raça, independente da cor, independente da religião, um direito genuíno de mulheres por dignidade humana. E eu gostaria de ressaltar que uma mulher belíssima como Pietra Bertolazzi, na Idade Média, se ela não estivesse com um casamento em andamento, um casamento já acertado com alguém ligado à nobreza e à realeza, ela provavelmente teria sua integridade feminina ultrajada e carregaria nos braços algum bastardo. Então, essas mulheres que tomam essas posições desqualificam uma luta genuína que trouxe benefícios para todas nós. E desqualifica o próprio texto sagrado, porque mulheres foram abençoadas, como, por exemplo, a viúva de Sarepta, né, que teve a oportunidade de reerguer a sua vida abençoada por um profeta. O mesmo Jesus, que foi sustentado por mulheres ao longo de sua trajetória missionária. Não fossem essas mulheres, Jesus teria tido grandes problemas para executar o seu ministério, porque ele necessitaria da adesão de homens que aceitassem patrocinar a sua missão. E mulheres estiveram ali dando apoio financeiro para que Jesus pudesse fazer sua trajetória missionária com a dignidade necessária para que a sua missão fosse cumprida. Portanto, nem no texto sagrado isso é sustentável. E eu gostaria de dar um depoimento pessoal da minha própria história. Eu nunca enfrentei nenhum tipo de constrangimento, de assédio, de nada disso. Eu me considero uma mulher que sempre fui bastante respeitada. Eu fui conhecer essa experiência no momento que eu decidi ousar, adaptei a obra de grande sucesso do cinema americano Pretty Woman, conforme certidões devidamente registradas no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e ao concluir o meu trabalho, que levou 10 anos, um trabalho sério, um trabalho de pesquisa, um trabalho de campo, um trabalho que me levou a conhecer um universo completamente desconhecido, que é o da prostituição de alto padrão, um trabalho que não teve nenhum recurso financeiro privado e nem do Estado, onde os recursos eram exclusivamente meus ou de apoio familiar. Ao concluir o meu roteiro, registrá-lo, o enviei aos Estados Unidos para uma produtora, de maneira que eu pudesse conseguir o direito de uso e autorização para a produção do roteiro. A história foi toda adaptada para os temas da atualidade. Tudo o que aconteceu na primeira versão foi atualizado e a nova Pretty Woman seria interpretada por uma atriz brasileira. Foi nesse sentido que eu direcionei a história, mas infelizmente alguém se passou por um grande nome do cinema americano, usou o nome de Clint Eastwood, ninguém menos que Clint Eastwood, para me abordar de maneira criminosa, cometendo assédio. Foi a primeira vez na minha vida que eu vivi e fui alvo desse tipo de comportamento. Isso
me gerou como consequência a necessidade de buscar a justiça do meu país, registrar um boletim de ocorrência, e hoje o meu roteiro é objeto de investigação junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Vou fazendo essa síntese de tudo que eu trouxe até aqui. É muito importante que nós tenhamos em mente que esses posicionamentos de Michele Bolsonaro, de Pietra Bertolazzi e de muitas outras mulheres e homens trazem como efeito em mentes doentes o que nós estamos assistindo nos últimos tempos, como essa crueldade absurda com mulheres, que se tornou praticamente uma rotina que nós estamos nos acostumando a conviver. E ou você faz um trabalho intelectual que também é ultrajado por alguém que de repente acha que uma mulher brasileira não pode ousar em fazer um trabalho como eu fiz, lançando mão de uma estratégia abominável, criminosa e pior, usando o nome de uma lenda do cinema, acreditando com isso que me corromperia, mas não teve sucesso. É por isso que eu quis trazer esse tema, para que façamos uma reflexão muito séria. Homens que estão em cargos de poder, que trabalham com suas mulheres, que hoje exercem funções de poder, né, que têm impacto na vida das pessoas, precisam ver quanta responsabilidade vocês têm na hora de abordar temas desses, ou com essas visões que podem trazer como consequência até a violência. Isso precisa ser levado ao debate de maneira séria. É lícito, é justo que as pessoas tenham posições diferentes sobre como vem a constituição de uma família, ou mesmo da relação íntima entre homem e mulher. Isso é uma coisa, mas a outra, muito diferente, é você, em função de poder, legitimar um tipo de discurso ou de posicionamento que pode ser compreendido de maneira incorreta por mentes sem sanidade mental. É por isso que eu trouxe essa reflexão, e eu tenho certeza que ela é pertinente e muito importante. No meu caso, já se passaram 17 anos desde quando eu tive a ideia até o envio, o início do inquérito, até o momento, aguardando um desfecho. Encontrar quem fez isso comigo é uma maneira, inclusive, de dar dignidade a mim como autora adaptadora, mas todas as mulheres autoras que venham a fazer trabalhos como eu fiz, que ousem fazer um trabalho que necessite de autorização, como aconteceu comigo, e que não se vejam nessa situação. E também pelo nome da própria celebridade astro, que foi arrastado para essa lama por um comportamento provavelmente criminoso e doentio. Pensa nisso.